Olá, pessoal, Ângelo Primo, junto com vocês para resolver mais uma questão de raciocínio lógico, o nosso tema aqui envolvendo as proposições, lembra? Um tema extenso aí, e nós temos algumas particularidades, tá certo? E você já sabe, né? Resolução de questão é o seu treino antes da competição, do concurso, que vai chegar lá muito bem preparado, tá certo? E o tema que nós vamos abordar nessa aula é sobre o quê? Tautologia. Falou, professor, mas o que é a tautologia? Lembra? Tautologia é uma proposição que gera uma tabela verdade formada só por verdades, não é isso? A nossa tautologia. E essa questãozinha aqui foi da última prova do INSS, que tem o seguinte enunciado: para quaisquer proposições P e Q, certo? Com valores lógicos quaisquer, a condicional P, então Q, então P, será sempre uma tautologia. Legal? Uma tautologia. Então, nós temos que provar, em caso aí, que ela é uma tautologia. Como é que nós fazemos isso daí? Você tem vários processos, né, no caso aí, para verificar se é tautologia. O processo geral é montar a tabela verdade, né? Monta a tabela verdade e se, né, no caso, a última coluna construída por só verdades, então você vai ter a nossa tautologia, tá certo? Então, para quem tem essa facilidade de montar a tabela, está iniciando, eu sugiro isso. Né? Montar a tabela faz parte, né, da programação aí no caso, né? Sobre o estudo, né, da tabela verdade. Então, minha sugestão é treina para montar a tabela verdade rapidamente e você tem, né, essa ideia de tautologia. Esse é o primeiro passo aí, é o processo geral. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Primeiro, né, essa proposição é formada por duas proposições simples distintas, logo nós teremos uma tabela verdade de 4 linhas. E, como eu falo sempre, as duas primeiras colunas que nós montamos desse jeito não é certo, é conveniente. Né? Por isso que se o Sebrasp te der a tabela pronta, por exemplo, no caso, já dá uma olhadinha para ver se as linhas, né, estão na ordem que nós estamos acostumados. Então, isso daí não é certo, mas é conveniente. Como é que faz, professor? O básico, né? Verdade, 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 falso, falso, verdade e o falso, falso. E aí, eu vou substituir, né, cada valor que eu tenho aqui no caso, ok? Né? Nós vamos substituir cada valor da linha P e Q na expressão. Né? Então, onde tiver o P nessa linha inicial aqui no caso, né? Nós vamos colocar a verdade e verdade. Legal? E aonde tiver, né, no caso, o Q, tá certo? Mesma coisa. Verdade e verdade. Né? Então, fica a verdade e verdade e faço o cálculo. Primeiro, parênteses, lembra? Verdade, então, verdade, gera uma verdade. Aí sim, verdade, então, verdade, verdade. Legal. Aí o que aconteceu? Esse resultado deu verdade. Como eu quero provar tautologia, vamos lá. O que nós fazemos agora? Então vamos para a segunda linha, verdade e falso. No lugar do P, eu ponho verdade, no lugar do Q, eu ponho falso. Né? E começo tudo de novo. Aí, primeiro parênteses, falso, então verdade, gera uma proposição verdadeira, né? No caso. E aí, de novo, verdade, então verdade, a repetição do andar de cima, nós temos verdade. Como eu quero provar tautologia, eu tenho que torcer para dar falso logo de cara, porque se for falso, não é tautologia. Agora, enquanto for verdade, você, né, tem que substituir. A terceira linha, falso, verdade. Falso, então, verdade, falso. Aí o que acontece? Primeiro parênteses, verdade, então falso, gera falso. Falso, então falso, vai te dar verdade, ok? E, por último, né, o que aconteceu? Falso, falso. Substitui falso, né, para o P, falso para o Q. Falso, então, falso gera uma verdade. Falso, então, verdade gera uma verdade. E essa linguagem que eu falo, falso, então, verdade, já sabe que tem, está associado à nossa tabela verdade, né?
Existem outras técnicas, né, para você trabalhar com o valor lógico da proposição, mas ter a tabela verdade na cabeça é o processo mais rápido para você resolver as questões. Pode ser o mais doloroso, porém é o mais rápido, porque é só pegar os resultados e comparando, né? A hora que você tiver consciência disso, você decora a tabela e o processo é rápido lá. Então, como a última coluna, né, é tudo verdade, né? A nossa tabela verdade, tudo verdade, quer dizer que essa proposição é uma tautologia, ok? Então, você montar a tabela verdade para verificar se é tautologia é um processo geral, né? Qual é o meu trabalho para isso, professor? Saber quantas linhas você tem, né? E paciência de substituir os valores, né, na proposição. Aí, se eu tiver uma tabela de 8 linhas, então eu vou substituindo, né? E no caso aí, eu faço até dar um falso, aí pode parar porque não é tautologia, ou completar tudo gerando uma verdade, ok? Esse é um processo aí que nós podemos adotar. O outro processo é o seguinte: esse daqui é para quem já tem um certo domínio sobre tabela verdade, como eu falei, né? E você não precisa necessariamente montar a tabela verdade. É um processo, né, que a gente faz pelo absurdo, que o pessoal chama, né? Redução ao absurdo, né? O que, que você vai fazer? Ah, eu quero provar que é tautologia, né? Se você quer provar que é tautologia, então eu vou tentar provar que ela é falsa. Por quê? Nossa, professor, mas é ao contrário do que eu quero? Sim. Porque se você provar que é falsa, não é tautologia. Se eu provar que não é possível que a proposição seja falsa, é uma tautologia. Então, é redução pelo absurdo esse processo. Ele é interessante, né, quando eu tenho proposições curtas, né, que não tenha muitos conectivos, né, no caso, que não tenha muitas proposições, porque, né, na medida que você vai desenvolvendo, você vai abrindo novas possibilidades. É chamado de tablô semântico, né? Você vai abrindo as árvores até você chegar numa situação que fala não é possível ser falso ou é possível ser falso. Se você falar é possível ser falso, significa que não é tautologia. Se você disser não é possível ser falso, aí é uma tautologia. Por isso que você tem essa possibilidade. Monta a tabela, garante a tabela. Se não, pensa nessa situação. Então, o que, que eu vou provar? Tentar, né, provar. Eu vou tentar provar que essa proposição é falsa. Então, quando que esse condicional aqui, que é o principal, é falso? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, eu já desmembrei, eu já criei uma árvore, né? Por isso que é chamado tablô semântico, no caso, né? Você vai desdobrando aqui, né, essa situação aqui no caso. Então, eu vou puxar uma para cá, vou puxar outra para cá, né? E aí, no caso, nós vamos desdobrando. Então, o que, que acontece? Eu tenho que chegar até as proposições simples. Então, da primeira parte, eu descobri que o P é verdade, ponto. Agora, P então Q tem que ser falso, como nós vimos. Quando que o P então Q vai ser falso? Quando o Q for verdadeiro e o P for falso. Legal? Só que aí o que aconteceu? Eu tenho que substituir o P por um mesmo valor ao mesmo tempo. Então, aqui nós vimos que o P é verdade, né? E aqui nós percebemos que o P tem que ser falso. Não tem como o P ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, o que, que significa? Significa que essa proposição nunca será falsa. Não existe linha da tabela verdade que gera uma falsidade. Portanto, se a proposição não pode ser falsa, nós temos um caso de tautologia. Então, existem vários procedimentos, existem os modelos que geram tautologia, né? Esses são mais trabalhosos, porque eu tenho que lembrar de várias situações. A tabela geral é o processo geral. Aprenda a construir a tabela rapidamente, que você vai acabar chegando nessa situação. E para quem domina muito da tabela verdade, esse é o atalho. Se eu quero uma tautologia, eu vou tentar provar que ele é o quê? Falso. Se ele não for falso, né? Se ele não puder ser falso de jeito nenhum, é tautologia. Né? Então nós temos aí várias possibilidades.
Portanto, né, o item está certo porque a afirmação dele é verdadeira, né? Essa é a ideia que nós temos aí, ok? Por isso, né, a nossa caminhada, o nosso trabalho aí no caso, tá certo? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, indique para os seus amigos, né? A inscrição é interessante no sentido de você ter o sininho, né, para te avisar das novidades. E aqui esse é o nosso trabalho. Você conhece o nosso trabalho? Vamos lá, seguindo com ele, tá certo? Essa é a ideia. Legal? Por enquanto, Ângelo Primo se despede. A gente volta aí para resolver mais questões. Um abraço e até mais.